E aí pessoal, Tudisco aqui de volta. Hoje a gente vai começar a construir aqui alguns personagens, tá? Vocês sempre comecem a trabalhar as esculturas já tendo os personagens em mente. Por que disso? Que vocês vão precisar de material. O material, ele, principalmente a parte do green stuff, ele é relativamente caro e ele rende consideravelmente. Isso é muito bom. Porém, a gente tem um probleminha. É sempre difícil a quantidade de dosagem para tamanhos tão pequenos como a gente vai fazer aqui. Então, o que eu recomendo para que vocês façam? Peguem uma ferramenta e peguem uma porção pequena da quantidade de massa. Esse tamanho aqui, que é relativamente metade da ponta. Inicio pegando do green stuff as duas partes. Da Durepox também duas partes iguais. E aqui eu faço a mistura das massas até que elas fiquem de forma uniforme, tá? Esse é um processo chatinho, mas sem fazer ele a gente não começa a reação química e a gente não vai conseguir trabalhar com a massa. Quando você perceber que ela já não tem mais nenhum tipo de grão, mas nada de outras cores, você está com a massa pronta. Aqui eu acho que ela já está sovada bastante. Já não consigo mais ver nenhum tipo de grânulo. Então acho que já está boa para começar a trabalhar com ela. Como o tamanho é muito pequenininho, eu gosto de deixar ela presa na unha. Aí assim eu consigo ir pegando os pedacinhos e vir aplicando no nosso esqueleto. Como no vídeo anterior eu falei para vocês, nós temos aqui o nosso gabarito. Como que a gente vai usar o gabarito? Primeiro você corta um pedaço de arame que seja, no mínimo, o dobro da altura do personagem. Tá? Então aqui nós temos o aramezinho, eu dobro ele e tenho o dobro da altura do personagem. Por que tudo isso? Porque eu vou ter que fazer uma base aqui. Agora aqui eu vou apertar o meu arame e começar a fazer a torção dele. Essa torção vai ajudar a prender a massa. E aqui eu venho comparar até onde eu posso torcer, comparando com a altura da virilha do personagem. Então, mais ou menos no meio da cabeça, tá? Não vou colocar no topo, tá? Vou colocar mais ou menos no meio, que aqui vai começar a acrescentar massa. E eu paro de torcer quando eu chegar mais ou menos aqui no meio da virilha. E aí eu posso separar um pedaço para cada lado, que vai fazer às vezes da bacia. Agora é importante? Não, nesse momento não. Isso vai ser importante mais pra frente. Tá? E agora aqui, nessa pontinha, eu vou fazer um pequeno arco. Um ganchinho bem pequenininho. Só para que a massa não escape. Tá? Então aqui eu tenho a torção. E tenho um ganchinho. Tá? Esse ganchinho vai segurar parte da massa. E agora aqui eu começo a acrescentar material. Diferente do processo de trabalho de escultura tradicional, onde a gente bloca tudo e depois remove algumas partes e acrescenta outras partes, com a massa epóxi é necessário que você faça
só adições. Remover, dificilmente você vai remover. Se você precisar remover, é relativamente fácil com estilete, tá? Vocês viram aqui a quantidade de massa que eu tenho, o quanto de cabecinhas eu vou conseguir fazer aqui, tá? Eu vou fazer só a primeira blocagem das cabeças, porque a gente vai separar elas em vários quadrantes, tá? A gente vai começar a construir de dentro para fora da cabeça. Todo o processo de escultura para miniaturas a gente faz dessa forma. Começa de dentro para fora. Então aqui o que eu vou fazer? Vou começar pegando um pedacinho de massa e grudando aqui no arame. Um pedaço bem pequenininho, só para começar a estruturar. Esse pedaço minúsculo de massa é o suficiente para a gente começar a construir a cabeça do personagem. Com o paquímetro, confiram a largura no gabarito da cabeça do personagem. Esse é o tamanho máximo que vai poder ficar a nossa massa, tá? Então aqui eu tenho um espaço considerável. Porém, isso aqui eu vou preencher com muita massa. Então aqui no nosso gabarito a gente não tem as orelhas, mas a gente tem todas as laterais da cabeça aqui. Então, se eu colocar desse lado aqui, eu já tenho pouca área onde eu posso acrescentar massa, tá? Então, eu vou ter que tomar muito cuidado para que isso não aconteça de eu acabar colocando massa demais e ter que remover isso no estilete, tá? Vocês viram a quantidade de massa que eu acabei produzindo aqui para fazer só esse pedacinho. Então, esse é o momento onde é fundamental que você já tenha ideia de quantos personagens você vai fazer. Então aqui eu já vou começar a fazer o processo para os outros personagens, tá? Então, mesmo esquema. Pedaço de arame. Dobro ele. Aperto. Faço a torção. Confiro no gabarito. Marco a bacia dele. Faço um ganchinho bem pequeno. E acrescento massa. Vamos conferir aqui. Tenho bastante espaço. Tá tranquilo. Então, deixo de lado. Mais uma vez. Dobro no meio. Aperto. Torço. Esse é um processo que vai se repetir para toda a miniatura, independente do tipo de monstro que você vai fazer. Então, o tipo de criatura, se vai ser um humanoide ou uma criatura disforme, que não tem uma forma humanoide, você sempre vai ter que fazer uma base de arame e um pouco de... Aqui os personagens que eu vou fazer, eu estava pensando em fazer os personagens de Caverna do Dragão. Além dos personagens de Caverna do Dragão, eu tenho os personagens do grupo de RPG que eu vou fazer parte se todos os horários baterem. Então, nesse momento, não importa que tipo de personagem eu vou fazer. Eu só vou fazer a pré-blocagem. Mesmo que eu vá fazer somente um personagem para alguma entrega, para algum
alguma peça comissionada, eu sempre tenho personagens que eu gostaria de estar produzindo, porque eu vou ter que fazer essas cabecinhas e eu vou perder muita massa. Então, para que eu não perca a massa, uma vez que ela está misturada, você tem que usá-la, senão ela vai endurecer, você vai perder, é dinheiro que você perde, não é uma massa baratinha. Então eu sempre tenho em mente alguns personagens, alguns monstrinhos que eu quero fazer. Agora, fazendo o canal, eu vou ter bem menos esse tipo de dor de cabeça, porque aí eu vou falar com vocês e a gente decide quais personagens a gente vai fazendo. Mas nos próximos vídeos, essa parte aqui eu já não vou mostrar como é feito, porque afinal de contas a gente está gravando agora e eu vou ter 1 milhão de cabecinhas prontas, então não preciso ficar toda vez fazendo novas cabecinhas. Essa aqui é a parte mais chata de começar uma miniatura. Por que começar pela cabeça? Essa é uma coisa muito importante de se fazer. Lá fora, pessoal da gringa, vocês vão ver que começam por partes independentes do personagem. Tá? Podem começar pelas pernas, podem começar pelo braço, podem começar pelas mãos. Por que eu recomendo começar pela cabeça? Porque aí nós temos a capacidade de analisar a proporcionalidade. Quando a gente vai fazer desenho, nós começamos sempre criando uma esfera, cruzamos a esfera, indicando onde o personagem vai estar olhando e aonde vai estar a altura dos olhos. Aqui, na escultura de miniatura, é basicamente a mesma coisa. Nós vamos começar a estrutura e a partir disso nós temos como ir ajeitando a proporção, porque um personagem heróico, ele vai ter na sua altura o equivalente a 8 cabeças. Isso tanto no desenho quanto na escultura. A isso, se a gente quiser fazer um personagem anatomicamente correto e seguindo proporções greco-romanas dos heróis gregos, tá? Que é basicamente o que acaba acontecendo nas esculturas de estátuas e acaba acontecendo também nos nossos personagens que são épicos. Então, para isso, como a referência da proporção é pelas cabeças, nada mais lógico que eu fazer a cabeça primeiro. E é onde a gente usa a menor quantidade de massa, excetuando as mãos, que aí quase não vai massa mesmo. Ainda mais se você for fazer com dedinhos abertos. A quantidade de massa vai ser ridícula. Uma coisa que acabou escapando aqui para eu falar para vocês é que a ferramenta tem que estar untada. Untada com o quê? Vaselina. Então eu tenho um potinho de vaselina aqui, onde eu pego um pouco de vaselina, eu tenho um pote de vaselina aqui, eu pego um pouco com a própria agulha, passo nas costas da mão e venho untando a agulha para que ela não enrosque, não grude na massa. Untar a ferramenta é um passo que é fundamental. Eu nem vou falar para untar as ferramentas, porque isso é uma coisa que eu espero que vocês façam sempre. Tá? Não untem demais a ferramenta, porque ela pode começar a mudar o traço da massa, deixando ela oleosa, e se ela ficar muito oleosa, ela não vai grudar nela mesma. Isso é até uma coisa que a gente vai fazer futuramente, que é untar uma área que a gente não quer que a massa grude, para depois colocar mais massa e poder remover aquela parte da nossa miniatura. Aqui eu estou fazendo 14 cabecinhas. Vocês vão ver a quantidade de massa que ainda vai sobrar. É muito difícil acertar essa quantidade tão pequena de massa para produzir. Eu só teve comentários no vídeo falando que estava tremendo muito a câmera. E isso estava dando um pouco de vertigem na galera. Eu estou tentando me mexer o mínimo possível, porque a câmera fica presa na minha bancada.
E toda vez que eu me mexo, me apoio, pode mexer a câmera. Então, se estiver mexendo ainda, me avisem que eu vou tentar planejar uma outra forma de fixar essa câmera